e vocês não calculam a honra, a satisfação, o prazer que tem você vestir uma camisa da seleção brasileira. Obrigado pela presença. O tema de hoje, de pais para filho, pai para filho, é bem sugestivo porque eu vou abrir meu coração totalmente para vocês. Vou descrever um pouco da minha vida esportiva, o que fiz de certo e também as coisas erradas que eu cometi. Eu fiz palestras em alguns lugares, como na BTS, Associação de Treinadores de Futebol do Brasil, e nunca me expus tanto como eu vou me expor aqui. Isso que eu digo, vou falar do coração mesmo, porque antes de ser mais que patriota, eu sou regionalista. Eu adoro a minha cidade e a faço de coração aberto. Por isso será uma palestra, como eu disse, de coração, de pai para filho, de fato. A gente podia começar falando por sonhos, porque, na verdade, eu usei essa técnica sem mesmo conhecê-la. Eu sei que muitos dos garotos que estão aqui, eles já sonham em ser profissionais, mas ainda que não sejam, eles estão no caminho certo. Eu considero que o futebol é um jogo tático, e como tal, o sucesso dele depende muito da percepção dos jogadores e do seu intelecto. É por isso que vocês podem estranhar o que eu vou dizer, é por isso que é importantíssimo vocês estudarem, mas estudarem com afinco, não é estudar com meia boca não, é se formarem bem, porque eu tenho a certeza que há uma relação muito importante entre o estudo e o futebol. Vocês, em praticando o futebol e estudando como você deve estudar, aprendendo novos conhecimentos, e hoje nós temos muito bons professores, vocês melhor se entrosarão com seus companheiros de clube, vocês terão uma autoestima mais elevada e, portanto, é muito importante. Eu tenho certeza, e na sequência da minha palestra, vocês verão que eu vou contar coisas que dependeram muito da minha formação de estudante. Mas antes de tudo, eu me esqueci, vai ser tema da minha palestra também, a gratidão. Nós temos que ser gratos, sobretudo aos nossos pais e aos professores. E quero lembrar aqui a professora Belinha, que era professora de desenho e que por uma certa temporada foi professora de matemática. Ela me reprovou na segunda série do ginasial, eu fiquei pé da vida, levei uma coça em casa, mas me valeu muito, porque no ano seguinte eu aprendi muito matemática e me valeu muito. Quero ser agradecido ao professor Moura, professor de português, porque eu parei de jogar antes do que deveria, ou melhor. Parei aos 27 anos de idade, por força de uma contusão, de uma operação mal sucedida, e tive que buscar outros caminhos, mas ainda ligado ao futebol, porque a minha paixão pelo futebol não fazia que eu deixasse de pensar em outra coisa que não fosse futebol.
Então o professor Moura, aí eu fui fazer o vestibular, só estudei 2 meses, fiquei com medo. E na época o Jornal de Esportes é que dava os resultados do futebol, né? Só o Jornal de Esportes, o antigo Jornal de Esportes é extinto. Pois bem, acontece que eu passei em primeiro lugar no vestibular. Mas sabe por quê? Porque a minha redação foi nota 10, graças ao professor Moura, graças ao português que eu aprendi com ele. Então aquilo fica na memória. Quando o professor é bom, você consegue assimilar melhor as coisas. Então você vê que a importância de se estudar, é importante no futebol. Isso melhorou muito. Eu acabei sendo aluno do primeiro da classe, do grupo de alunos, fui chefe de grupo, e aquilo me empolgou de tal forma que eu falei, vou continuar os estudos. Aí me formei em Educação Física e depois subi todos os degraus possíveis que o treinador pode passar. Passei por treinador do infanto juvenil, treinador de juvenil, preparador físico juvenil, preparador físico profissional, para depois ser profissional de futebol. O primeiro clube que eu dirigi foi o Botafogo. Então, eu quero que vocês se atentam nesse detalhe meu, da importância do estudo para vocês, que há uma relação importante entre o estudo e o desenvolvimento no futebol, certo? Lembre-se que vocês também não podem esquecer de algo que todo mundo conhece, sabe? Que são as qualidades psíquicas de competição, ou seja, espírito de luta, espírito de sacrifício, solidariedade, aplicação, poder de concentração, atenção, tudo isso tem que ser desenvolvido em vocês. Vocês trabalhando todas essas partes, certamente vocês estão buscando a alta performance, é o que todo mundo busca. E há que se buscá-la no dia a dia com persistência. Não se contentar com pequenas melhorias no seu desempenho. É buscar a perfeição a cada dia. Você pode não chegar a ela, mas se aproximará dela mais do que se você se acomodar. Não se acomode com pequenos progressos no seu desempenho em campo. E outra coisa que eu gostaria de falar é de vocês darem muita atenção ao professor. Vocês, por sorte, acho que a maioria de vocês tem um ótimo professor de futebol, que é o Caio, que foi jogador meu também, que assimilou muita coisa, e eu sei da importância dele para vocês. Aqueles que são alunos do Caio, prestem muita atenção no que fala, porque ele é muito importante para vocês. O Caio trabalha com o Marcelinho também. Ah, tá bom, o Marcelinho também. O Marcelinho eu conheço superficialmente, eu diria, mas o Caio jogou comigo, treinou comigo. São os dois responsáveis pela formação dessa turminha aqui. Eu falei para vocês que ia falar para vocês das coisas erradas que eu fiz. Eu ia deixar esse tema para mais tarde, para no final da palestra, mas eu vou falar agora de uma vez. O meu amor pelo futebol era tanto, a verdadeira paixão, que eu fiz muita coisa errada. E uma delas foi a seguinte. O Antônio Carlos Antunes, que morava na Praça da Bandeira, filho do seu Manuel português, ele sabia da minha vontade de jogar no Botafogo, que era botafoguês, sou até hoje. Então ele me convidou, Otton, se você quiser, Otinho, né? Você pode ir ficar lá no Rio um dia e aparece no Botafogo, vai treinar, cara. Você tem coragem, vai. Acontece que eu fui sem avisar meu pai. Não avisei meus pais. E hoje eu me ressinto muito disso, me ressenti disso durante muito tempo. Então, vocês nunca tenham uma ação como essa, ainda que a intenção seja a melhor possível. Qual a intenção minha? Eu vou para o Botafogo, eu sei que vou ser aprovado, eu era admitido. Então, eu, com boa intenção, falei, vou dar uma alegria ao meu pai. Quando ele souber que eu estou treinando no Botafogo, ele vai ficar muito feliz. Acontece que eu dormi uma noite, no dia seguinte eu iria bater na porta do Botafogo. Eu seguro. Ele está com mau contato. Alô? Tá. Tem que segurar. Então senta aqui. Vai. No seguinte, quando eu ia para o Botafogo treinar, de cara limpa, sem ninguém me convidar, sem nada. Eu tinha tanta confiança em mim que eu falei, vou chegar e vou ficar. E vocês têm que ter essa confiança também. Aí eu recebi um telefonema. Chegou o Antônio Carlos, meu amigo, e falou, vai falei por dentro, seu pai passou mal lá e quer você lá. Eu deixaria essa parte da palestra para o final, porque na verdade eu poderia me emocionar. E acontece que eu cheguei e meu pai só me viu e morreu.
E até hoje eu me ressinto disso. Então nunca cometam esse erro. Para vocês, eu tive depressão depois, vez por outra eu me lembro disso, fiz terapia, fiz tratamento e até hoje eu me sinto disso. Foi um grande erro. Eu fiz com boa intenção, mas não façam nada de importante, não tomem decisões na sua vida, a não ser que sejam de acordo com seus pais. É importante que vocês façam isso. Importantíssimo, para que eles não sofram o que eu senti. E agora eu vou falar com vocês sobre os sonhos, como eu consegui alcançar os meus sonhos. É que eu, sem saber que essa técnica hoje é tão difundida no mundo inteiro, você tem que sonhar, você tem que energizar seus sonhos. Eu, sem saber disso, eu já fazia isso. Eu queria jogar futebol no Botafogo, a minha pretensão era jogar no Botafogo, especificamente no Botafogo. Então, eu comecei a sonhar. Eu me via treinando, tinha como ídolo Garrincha, Newton Santos, Zagallo, Amarildo. E eu via o rádio e já imitava como eles falavam, mas as entrevistas que eles davam eu tentava imitá-los. Era um fanatismo, era uma paixão de fato, sobretudo pelo Botafogo, não só pelo futebol, mas pelo Botafogo. Então, eu comecei a sonhar e energizava esse sonho com isso. Eu me via conversando com eles, eu me via sendo recebido pelos dirigentes do Botafogo, eu me via vestindo a camisa do Botafogo, eu me via sendo entrevistado quando chegava, sem saber que essa era uma técnica que valia. E deu certo, sabe por quê? O Botafogo, depois que eu voltei dessa minha infeliz ida ao Rio, meu pai morreu, o Botafogo veio jogar aqui, eu joguei contra eles, gostaram de mim, o doutor Nilo Bastos Lima, outro agradecimento que quero fazer. Doutor Nilo Bastos Lima, então diretor ou presidente da Caixa Econômica Federal, me levou pessoalmente, me entregou lá em General Severiano, no campo do Botafogo, sem me cobrar nada, só pelo prazer de me levar. Então sou muito grato a ele também. Acontece que o Botafogo veio jogar, eu fui aprovado, e o doutor Nilo Bastos me levou ao Rio e fiquei lá. Aos 17 anos. Aos 19 anos, eu estava jogando na Copa Libertadores da América, ao lado de Newton Santos, Garrincha, Zagallo e Amarildo. Aliás, tem uma foto na internet, se vocês quiserem ver, é só clicar em Otton Valentim e vocês vão ver, não é ele não, sou eu. Meu sobrinho está ali. Então é só vocês clicarem e vocês verão a foto lá. E o garotinho, 19 anos, está lá com o Garrincha e com os meus ídolos. Certo? Ele me tratava até de mineirinho, me tratava muitíssimo bem. O mais seco um pouquinho era o Zagallo, mas se tornou um grande amigo meu, que depois foi adversário meu no mundo árabe. Então, é importante, se vocês pretendem jogar, se vocês são adeptos do Flamengo, vocês querem jogar no Flamengo ou no Fluminense, vejam-se desde agora vestindo a camisa do Flamengo, vejam vocês sendo recebidos, dando entrevistas no rádio, vejam-se dando entrevista no rádio com a camisa do Flamengo, entendeu? E vocês vão ver que vocês estão energizando os seus sonhos. Que não adianta, é o que eu disse, não adianta só sonhar sem trabalhar, tem que agir. E a ação é estudando bem, se preparando. E a competitividade hoje no futebol é imensa. Não basta ser bonzinho, há que ser bom. Há muita competição. Contrariando os saudosistas, que consideram o futebol de antigamente melhor, eu lhes digo, te afirmo com toda a categoria, que não, o futebol hoje é muito mais competitivo e muito mais difícil. Vocês relembram alguns garotos não, mas aqueles um pouco mais velhos que estão aqui, relembram a Copa de 70, que o Gerson domina a bola, telefona para o pai, para a mãe, e aí depois vai meter a bola. Hoje recebe a bola e tem 3 em cima. Então a agilidade, o discernimento é muito importante. Agora a gente vai. Então, a primeira coisa que eu fiz de errado foi essa. A primeira coisa que eu fiz de certo foi energizar meus sonhos. Uma técnica hoje muito divulgada hoje, mas que tem muito peso para se conseguir os seus objetivos. E a minha vida foi a seguinte. Eu, ao chegar ao Botafogo, aos 17 anos de idade, fui tricampeão juvenil pelo Botafogo
Fui seleção brasileira, campeão pan-americano pelo Botafogo, mas o meu sonho era jogar uma Olimpíada. E eu, nesse jogo de Lima, quando nós jogamos um Garrincha, Amarildo, Zagallo, foi um jogo em Lima, no Peru, contra a Aliança de Lima. Eu machuquei o joelho seriamente, mas continuei, já tinha completado 20 anos, mas continuei a jogar assim, no sacrifício. Mas o meu sonho era jogar uma Olimpíada, certo? Seria em 64, em Japão, no mesmo estádio que vai ser disputada agora a Olimpíada no Japão. O Brasil vai disputar. E eu fiz tratamento. Antigamente as operações eram a operação convencional, ou seja, rasga-se o joelho, tira-se o menisco, e às vezes o menisco não tem nada, lesão nenhuma. O menisco meu não tinha nada. Eu fiquei com a perna atrofiada, mas mantive o meu sonho e energizei o meu sonho de jogar uma Olimpíada. E o Dr. Hilton Gosling, que é médico da seleção brasileira, era meu amigo. Ele falou: Otto, vai se segurando aí que nós vamos te levar. E na verdade que eu consegui ir à Olimpíada. E participei da Olimpíada no Japão, mesmo machucado. Joguei o primeiro jogo só meio tempo e voltei. Não sei se fiz certo, porque eu perdi muito tempo, mas concretizei o meu sonho de jogar uma Olimpíada com a camisa do brasileiro e com a camisa da seleção brasileira. E vocês não calculam a honra, a satisfação, o prazer que tem você vestir uma camisa da seleção brasileira. Aí eu sou patriota, realmente sou. Quando eu digo que sou mais regionalista do que patriota, mas quando você bota a amarelinha, é coisa do outro mundo. Você se sente um Deus, entendeu? É como eu me senti. Infelizmente eu voltei e tive que operar. Outro aviso que eu tenho que dar para vocês. Vocês que vão, eu estou julgando, estou colocando vocês como jogadores já profissionalizando, porque todos vocês têm condição. Tudo está na nossa cabeça, tudo está na cabeça de vocês. Se vocês tiverem a intenção de ser jogador de futebol, vocês serão um dos melhores ou dos piores, mas poderão alcançar os objetivos de vocês. Ouvindo, nós temos excelentes preparadores físicos, mas nem sempre foi assim. Eu, quando parei de jogar aos 27 anos de idade, fui fazer educação física. Deixa eu explicar. Tá? Eu optei por fazer educação física e comecei a pesquisar os clubes de futebol. Eu fui acompanhar os clubes de futebol para ver o que eles faziam. Me surpreendi em dois times grandes do Rio, que não vou citar os nomes deles, cujos preparadores físicos faziam com que os garotos, adolescentes, 14, 15 anos, 16 anos, subissem escadas saltando nas duas pernas, depois numa perna só, descer escadas saltando numa perna só, nos degraus que são altíssimos. O que acontece? Nessa fase de vocês estão com as equipes ósseas ainda gelatinosas, certo? Ainda que vocês não sintam naquele momento que estão fazendo o treinamento, certamente isso vai se exteriorizar mais tarde. Então, se por acaso vocês encontrarem um preparador físico, queiram que vocês subam escadas, numa perna só, duas escadas saltando nas duas pernas, não façam. Não façam, porque isso, eu acredito que isso foi se exteriorizar mais tarde comigo. Quando eu operei o joelho, talvez tenha sido em função disso, porque um preparador físico meu também fazia, e eu comecei a fazer, e foi em função de ter feito com esse preparador físico que eu fui estudar os outros clubes. Em dois desses clubes eles cometiam o mesmo erro, é um erro terrível. Repito, suas equipes ósseas estão gelatinosas, estão tênues e vão se degradando ali. E se você não sentir essa contusão no momento, vai sentir essa contusão mais tarde, talvez quando você esteja no auge, e aconteceu comigo quando eu estava no auge. Quando eu estarei no time de cima do Botafogo, foi a primeira vez que eu senti. E depois voltei a sentir várias vezes, depois eu tive que operar o joelho, a operação não foi bem sucedida, porque é uma operação convencional. Hoje se faz artroscopia, a artroscopia só abre o joelho assim, e às vezes não estira nada, só faz um ajuste. Você viu o Rascaeta aí, o Rascaeta com 15 dias estava de volta no Flamengo. Hoje a preparação física é muito boa, e o atendimento médico é muito bom, muito além do que era
naquele tempo meu. E a minha vida, na verdade, foi isso. Mas eu queria falar com vocês outras coisas que eu considero importantes, embora as que eu considero de fato que vocês não podem esquecer, eu já tenha citado. Mas os sonhos têm que ser mantidos e vocês depois poderão me fazer perguntas, mas o que eu diria para os pais que estão aqui é que não demonstre sua preocupação, seu temor com relação a uma possível contusão, porque futebol é um jogo de contato e certamente pode haver contusão em menor ou menor grau, maior ou menor grau, e vocês não devem exteriorizar esse pensamento de vocês. Vocês podem se preocupar por dentro, mas não deixe que seu filho perceba isso, porque isso pode mexer com ele, pode mexer com o desempenho que ele vem a ter. E eu diria também para os pais que, ainda que torçam, é importante que vocês compareçam aos jogos e assistam os jogos e que torçam, mas não desvirtuem, entre aspas, o que o treinador fala para o jogador. Deixa que eles desempenhem o papel dele em campo e que o treinador desempenhe o papel dele também. Embora a opinião de vocês seja importante, pode mexer com o desempenho deles. Então vocês têm que ser, na verdade, compreensivos e se segurarem um pouquinho mais. Eu sei que é difícil. Na hora do jogo, você está torcendo, você está gritando, acontece comigo também, mas vocês têm que se conter nesse momento. É possível que eu tenha outras coisas para poder falar, mas eu quero deixar que a doutora passe agora. A Maitê é nutricionista, recém-chegada à cidade. Ela tem conhecimento em nutrição esportiva e é o complemento do que a gente está falando. Não adianta só a gente estar falando aqui do desempenho esportivo. Tem toda uma base técnica de alimentação que vai acompanhar essas crianças.